Você acha que a Páscoa é sobre chocolate? Coelhinhos fofos? Uma simples comemoração em família? Então, você precisa ouvir isso. Porque a verdadeira história da Páscoa é uma das mais intensas, dolorosas e transformadoras de toda a humanidade. Foi marcada por sangue, por libertação, por promessas eternas. E talvez você nunca tenha ouvido ela do jeito que deveria. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a forma como você vive, para sempre, a verdadeira história da Páscoa. A palavra Páscoa muitas vezes nos remete a ovos de chocolate, coelhinhos e celebrações comerciais. Porém, a verdadeira essência da Páscoa vai muito além disso. A Páscoa tem suas raízes na palavra de Deus, e sua história é marcada por sangue, libertação, aliança e renascimento espiritual. Para compreendê-la verdadeiramente, precisamos voltar ao princípio, quando Deus começou a revelar seu plano de redenção para a humanidade. A Páscoa, no Antigo Testamento, teve início no Egito, durante o período em que o povo de Israel estava escravizado sob o domínio de Faraó. Durante mais de 400 anos, os hebreus clamaram por libertação, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele levantou Moisés como libertador, e por meio dele, realizou sinais e maravilhas diante do Egito. A última e mais poderosa praga seria a morte dos primogênitos. E foi aí que a Páscoa foi instituída. Deus instruiu Moisés e Arão a orientar o povo sobre um ritual específico. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, e com o sangue deste cordeiro deveriam marcar os umbrais das portas. Naquela noite, o anjo do Senhor passaria pelo Egito, mas onde visse o sangue, passaria por cima. E por isso o nome Páscoa, do hebraico Pesach, que significa passar por cima. O sangue era um sinal de proteção, e onde havia obediência à palavra de Deus, havia livramento. Aquele foi o início da libertação. Os hebreus saíram do Egito com mão forte, e a Páscoa tornou-se uma ordenança perpétua para o povo de Israel. A cada ano, eles deveriam relembrar como Deus os havia livrado da escravidão, como o sangue de um cordeiro inocente foi a chave para a sua salvação, mas essa história não termina aí. Aquela Páscoa no Egito era apenas uma sombra, um prenúncio de algo muito maior que viria. Era uma figura profética que apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia viria ao mundo para tirar o pecado da humanidade. Séculos se passaram e então, no tempo determinado por Deus, Jesus Cristo veio ao mundo. Ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida santa, curou enfermos, expulsou demônios e pregou o reino de Deus. Mas, mais do que isso, ele veio cumprir o propósito eterno de redenção. Ele veio ser o Cordeiro Pascal. João Batista, ao ver Jesus, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. Ele reconhecia que Jesus era o cumprimento daquela antiga Páscoa. Não mais um cordeiro animal, mas agora o próprio Filho de Deus entregando sua vida em sacrifício. Jesus foi preso, julgado injustamente, espancado e crucificado. Pregado numa cruz como um malfeitor, ele sofreu não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele era o cordeiro sem mancha, sem pecado, puro, obediente até a morte. E na cruz, ele derramou seu sangue precioso, o sangue que nos cobre, que nos livra da morte eterna, que sela a nossa salvação. A cruz é o centro da verdadeira Páscoa. É nela que encontramos perdão, redenção e vida nova. E a história não termina com a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A ressurreição é a confirmação de que o sacrifício foi aceito,
que a morte foi vencida e que agora temos livre acesso ao Pai, a verdadeira história da Páscoa não é sobre chocolate ou coelhos, é sobre sangue. É sobre o Cordeiro de Deus. É sobre um povo escravizado pelo pecado que recebe libertação por meio do sacrifício de Cristo. É sobre morte, mas também sobre ressurreição. É sobre uma nova vida, uma nova aliança, uma nova esperança. Hoje, muitos celebram a Páscoa sem entender seu real significado. Mas nós, como filhos da luz, somos chamados a viver a essência da Páscoa todos os dias. Somos chamados a lembrar do sangue que nos comprou, da cruz que nos libertou e do túmulo vazio que nos dá esperança. A Páscoa é a celebração do amor de Deus por nós. É a prova de que não importa o quão fundo caímos, há redenção. Não importa o quão presos estávamos, há libertação. Não importa a escuridão que nos cercava, há luz. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Salvador. Portanto, ao lembrar da Páscoa, lembre-se da cruz. Lembre-se do sangue. Lembre-se do poder da ressurreição. E mais do que lembrar, viva a Páscoa. Viva como alguém que foi resgatado. Viva como alguém que foi marcado pelo sangue. Viva como alguém que foi libertado da escravidão. Viva como alguém que tem vida eterna. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Uma história de amor, sacrifício e vitória. Uma história que muda tudo. Uma história que nos convida a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A verdadeira Páscoa é mais do que uma celebração. É uma revelação do amor de Deus. É o sacrifício do Cordeiro, o sangue que nos purifica e a vitória da ressurreição. Não é sobre tradição, é sobre transformação. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a se inscrever aqui no canal Sabedoria da Bíblia. Aqui, nós mergulhamos fundo na Palavra de Deus para entender não apenas o que está escrito, mas o que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Curta, comente e nos ajude a espalhar a sabedoria que vem do alto. Que Deus te abençoe e que a luz da verdadeira Páscoa brilhe todos os dias na sua vida. Até o próximo vídeo, aqui no Sabedoria da Bíblia